Olá, meus queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Pedro, Tiago e João, esse grupo de 3 discípulos que eram mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia relata nos evangelhos a respeito desses 3 servos do Senhor Jesus Cristo estar mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que as vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do Senhor. Porque Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. A Bíblia não explica exatamente o porquê Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Sabemos que Jesus chamou 12 discípulos, mas dentre os 12, realmente, haviam 3 deles que formavam um grupo que estiveram mais próximos do nosso Senhor em algumas ocasiões de seu ministério. Os evangelhos deixam claro que esses 3 discípulos eram Pedro, Tiago e João. Aqui ainda vale lembrar que os 12 discípulos de Jesus, dentre os quais estava Pedro, Tiago e João, já constituíam o grupo especial de seguidores mais próximo do nosso Senhor. Inclusive, eles tiveram um significado e uma importância singular no contexto da edificação da igreja. Mas o Senhor Jesus era seguido por vários outros discípulos, que, ao que parece, talvez não se dedicavam de uma forma integral ao ministério. O Evangelho de Lucas, ou o evangelista Lucas, fornece um exemplo muito claro disso, ao destacar a missão dos 70, os 72 discípulos comissionados por Jesus, lá em Lucas 10, 1 ao 12. Outro exemplo disso é o caso de José de Arimateia. A Bíblia diz que ele também era discípulo de Jesus, mas um oculto discípulo. Mateus 27, 57 e Evangelho de João 19, 38 está relatado. Em outras ocasiões especiais em que Pedro, Tiago e João estiveram presentes, o grupo dos 12 discípulos esteve presente na maioria dos eventos que ocorreram durante o ministério do nosso Senhor Jesus. Mas, realmente, em algumas poucas ocasiões, Jesus restringiu a presença de seus discípulos. Nessas ocasiões, ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Sem dúvida, as 3 principais ocasiões em que somente Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus foram as seguintes. Vamos para ela. A ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus ele ressuscitou a filha de um dos chefes da sinagoga, por nome de Jairo, somente Pedro, Tiago e João estiveram com ele. Antes disso, Jesus havia curado uma mulher que tinha um fluxo de sangue e depois despediu seus discípulos e a multidão que acompanhava. As únicas exceções foram Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos estiveram presentes juntamente com os pais da menina quando Jesus a ressuscitou, lá em Marcos 5, 33. Segundo, a transfiguração de Jesus. O importante episódio da transfiguração, somente Pedro, Tiago e João estiveram presentes. A Bíblia diz que eles foram para um alto monte, onde ficaram a sós. Então ali Jesus foi transfigurado diante deles. Eles também viram Elias e Moisés conversando com o nosso Senhor. O texto bíblico diz que eles estavam apavorados naquele momento. Além disso, Jesus também lhe pediu que lhe guardasse o segredo sobre o que tinham visto. Pedro, Tiago e João só foram autorizados a contar o que havia ocorrido naquele monte após a ressurreição, lá em Marcos 9, 1, 10. Jesus no Getsêmani, na noite que Jesus foi preso, o Senhor Jesus levou seus discípulos a um jardim mais próximo, vamos dizer assim, né? Do Monte das Oliveiras. Somente Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um lugar
um pouco mais reservado dentro do jardim. Enquanto os demais discípulos ficaram aguardando, Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João vigiasse e orasse com ele, mas eles acabaram dormindo. Lá em Marcos 14, 33 está relatado. Por que Pedro, Tiago e João? Como foi dito, é impossível explicar, meus irmãos, porque Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Em certas ocasiões específicas, de forma mais próxima, Pedro, Tiago e João tinham em comum um fator de terem sido pescadores de profissão. João e Tiago eram irmãos. Alguns estudiosos sugerem que talvez Pedro, Tiago e João tivessem uma compreensão maior acerca da pessoa e do ministério do nosso Cristo em relação aos demais irmãos. Outros ainda dizem que talvez cada um tivesse um evento em que esses 3 discípulos mais próximos estivessem presente ao lado do Senhor. Teve algumas particularidades especiais, é o que alguns estudiosos acreditam. Por exemplo, seria mais apropriado que apenas um número reduzido de pessoas estivesse presente dentre os 4 momentos em que a filha de Jairo foi desperta da morte? Seria mais apropriado que as pessoas, ou os 3 discípulos, presenciassem a transfiguração, já que Jesus queria que eles guardassem segredo sobre aquilo? Seria mais apropriado que nem todos os discípulos estivessem presentes de uma forma mais próxima de Jesus no Getsemane? Ele desejava orar ao Pai em um ambiente mais reservado naquele momento de grande angústia. Além disso, o papel significativo do apóstolo Pedro na história da igreja talvez possa explicar, de certa forma, a presença dele entre os 3 discípulos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o apóstolo João, também é dito que ele era o discípulo a qual o Senhor amava. Quando ao apóstolo Tiago, vale lembrar que ele foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa do Evangelho. Seja como for, queridos, o importante é que Pedro, Tiago e João estiveram presentes nesses importantes ocasiões do ministério do nosso Senhor Jesus. Além, eles serviram como testemunha que mais tarde puderam proclamar tudo o que tinham presenciado. Pedro, Tiago e João, num material genuíno, e as biografias, dos princípios e todos os seus personagens bíblicos, nós precisamos estudar mais a fundo, buscar mais informações, a qual nós possamos falar o porquê esses 3 eram mais próximos